Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Vamos fazer a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho e ao Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis de seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que nós vamos ver esse vídeo, né? Mas nós estamos aqui mais uma vez para a gente refletir. E eu trouxe hoje uma palavra, né? A palavra de Mateus, dos Evangelhos, que a gente sempre reflete a nossa vida na educação a partir do Santo Evangelho. Então hoje nós vamos ler Mateus 9, de 9 a 13. Ouçamos. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, que palavra linda, né, meus irmãos? Quando Jesus chama segue-me, né? É uma palavra forte, segue-me. E imediatamente Mateus o seguiu, né? E Mateus transformou a sua vida a partir dessa aceitação. E imediatamente Mateus o seguiu, imediatamente ele foi aprendendo a partir das parábolas de Jesus, a partir dos ensinamentos que Jesus fazia, e ele foi mudando a sua vida, e ele foi tão generoso porque ele permitiu que outras pessoas, igual diz aqui no Evangelho, Jesus foi jantar na casa dele, né, e vieram e sentaram-se com eles outros pecadores e numerosos publicanos, né, que eram mal vistos pela sociedade daquela época. É como se nós fizéssemos na escola, quando a gente faz uma boa ação, no sentido assim, vai ter um passeio, vamos visitar um museu, né, um ambiente de algo tranquilo, né? Vamos dizer assim, tem que ter silêncio. Aí, imediatamente, o meu pensamento como coordenador dos professores da direção não, vamos chamar os alunos comportados. Nós não chamamos os alunos que dão trabalho. Nós não damos oportunidade para os alunos que são indisciplinados, que são mal educados, que falam palavrão. A gente exclui esse tipo de aluno. Na nossa vida aqui na Terra, a gente não aceita os pecadores e os publicanos, a gente exclui. A gente nunca diz para um aluno indisciplinado, vem cá, meu filho, vem, senta aqui do meu lado. A gente quer ver ele pelas costas. A gente reza para que no outro dia, tomara que ele não vá para a escola. A gente quer que ele suma. Tomara que o diretor dê transferência desse aluno logo. Tomara que ele não venha mais na escola. E é um alívio, né? Eu aqui não estou sendo irônica
e nem muito menos falando de você, eu estou falando de mim. E é um alívio quando o diretor transfere um aluno ruim, considerado ruim, um aluno indisciplinado. E aí a gente entra na leitura do Evangelho e nós vamos casando as palavras de Jesus com a nossa vida do dia a dia e nós vamos vendo o tanto que a gente falha como educador. Jesus era chamado de mestre, professor muitas vezes. Então o professor é um mestre, mas nós queremos escolher nos dedos, na palma da mão, os alunos que eu quero perto de mim. Eu gostaria de ter meia dúzia de alunos na sala de aula que estudassem sem eu precisar me incomodar com o direcionamento que eu tenho que fazer. Esse é a sala ideal que uma grande maioria dos professores sonham que não vai existir. Então, quando a gente pega o Evangelho, a gente vê que Jesus Cristo, mesmo sendo mal interpretado, né, pelos fariseus naquele tempo lá, ele pergunta: por que seu mestre come com os publicanos e com os pecadores? Se ele soubesse mesmo quem está sentado à mesa, ele não sentaria, quer dizer, ele excluiria esse tipo de pessoa. E Deus não veio excluir ninguém na terra, gente. Então, enquanto professores, façamos a mesma coisa. Não vamos excluir os nossos alunos. A escola é um meio que a gente tem para a gente aumentar o degrau da escada para chegar no céu. A nossa cruz já é pesada no nosso individual. A minha vida particular, eu já tenho a minha cruz, né? A cruz de cada dia, a cruz da família, que a gente também pode interpretar como eu já tenho os meus problemas, né? As minhas situações, seja ela no campo financeiro, no campo emocional, no campo de doença, né? Da saúde. Então, na escola, eu sempre quis fazer com que a escola onde eu trabalhei, ela fosse um ambiente de paz. Ela fosse um ambiente tranquilo, onde os professores se sentissem bem ao dar uma aula. E eu lutei muito por isso, eu não consegui. Por N motivos, né? São muitas coisas que vêm, que atrapalham, que o sistema às vezes impõe que você não consegue. E aí eu tenho que também respeitar o espaço do outro, ele não quer fazer parte daquilo. Não, isso é besteira, eu não vou fazer. Então nós que temos uma fé, que professamos uma fé, que acreditamos em Jesus Cristo, nosso Salvador, que acreditamos em Nossa Senhora, nossa mãe, que foi Jesus que nos deu, que pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo, que agora nós estamos na quaresma de São Miguel, né? Que às vezes a gente vai fazer uma quaresma dessa tão grande, tão forte, a gente pede muitas coisas pessoais. Eu peço pela saúde, pela minha saúde, para que eu melhore. Eu peço pela minha vida financeira, eu peço pelos meus filhos, eu peço por tudo isso também. Mas que tal, nessa lista aí de tantas coisas que a gente já pede, a gente incluir a escola? Eu quero que a minha escola seja um ambiente de paz. Eu quero que a minha escola as pessoas possam viver em paz. Eu quero que na minha escola os alunos tenham paz. Eu quero que as famílias dos meus alunos tenham paz. Aí nós vamos estar não olhando só para o que eu preciso, que Deus vê. Eu vou estar olhando também para o que o outro precisa. O meu aluno precisa. Eu vou estar usando de misericórdia também para com ele, porque ele não conhece a verdade, ele não sabe nada sobre Jesus, ele vai com o que os outros falam, às vezes na igreja que ele frequenta, a forma como a pessoa prega lá, ele acha que aquilo é verdade, mas ele não conhece a verdade. Ele ainda é um escravo das coisas que outras pessoas impõem ainda na cabeça dele. Quem conhece a verdade? Quem conhece o Evangelho, quem professa a única fé verdadeira da Igreja Católica Apostólica Romana, transmitida pelos apóstolos a nós, a fé verdadeira, genuína, que é amar o próximo como a si mesmo. Se eu não fizer o bem ao próximo, eu não vou entrar no reino do céu. Ponto. Encerrou aí a conversa. E o meu próximo é quem está perto de mim. Dentro da minha casa, com meus filhos, meu esposo, meus vizinhos, na igreja, com quem senta ao meu lado, com as pessoas da comunidade
colaboram mais diretamente com o padre, e dentro do meu ambiente de trabalho, com o meu colega de trabalho, aquele antipático, com o meu aluno, aquele mais insuportável. É assim que eu demonstro misericórdia. Onde eu mesmo chateada, às vezes com vontade de chorar, cansada, mas eu vou amar. Eu vou amar na força de Jesus Cristo, não na minha, porque eu não tenho força para amar ninguém. Porque na verdade mesmo, se nós tivéssemos algum tipo de poder que eu falo no sentido de fazer desaparecer alguém quando a gente não gostasse, a gente ia só virando o dedinho assim, olhando para aquele aluno, sumiu. Olhando para o outro, sumiu. Olhava para o outro, sumiu. E a gente deletaria todo mundo que a gente julga ser pior do que eu. Só que eu também não presto. Eu também tenho as minhas dificuldades, eu também tenho as minhas fraquezas, eu também às vezes sou má. Só que os outros não veem, mas às vezes eu tenho vontade de fazer uma maldadezinha ali escondida. E às vezes eu sorrio com a maldade que acontece com um aluno ruim. Eu tinha um aluno na escola que ele gostava muito de bater nos outros, né? E aí, levando em consideração que de tanto você fazer uma hora vai dar ruim, né? Minha avó dizia isso, que quem com muitas pedras bole, uma lhe dá na cabeça. Então aí chegou o dia que juntaram alguns meninos e bateram naquele lá, né? E aí, mesmo que na hora eu fique assim chateada, ou achando bom, né? Na verdade, na hora que eu fico achando bom o que aconteceu, mas eu tenho que me refazer e falar assim, meu Deus, eu não posso achar boa a violência. Então, teve um aluno nosso, um aluno muito indisciplinado, que ele colocou um alfinete na boca, e aí ele foi sorrir, ele engoliu o alfinete. E aí todo mundo, não, só faltava isso mesmo para esse fulano, porque de tudo que não presta ele já fez, aí agora engoliu. Aí, será que vai morrer, né? A gente fez piada, sorriu, mas eu vi o sofrimento no olho dele, achando assim, meu Deus, e agora? Eu vou morrer por causa disso que eu fiz? Então, ter pequenas atitudes de misericórdia. Por mais que as outras pessoas não entendam, por mais que você seja julgado pela sua atitude, estenda a mão àquele que está caído. Muitas vezes é isso que aquele aluno precisa. Às vezes em casa ele já é tão ridicularizado. Vamos combinar, né, meus queridos? Tem tantas mães que só tratam os filhos com palavrão. Sai daqui, seu infeliz. Vai para lá, você foi a derrota da minha vida. E olha que não é essa palavra que é usada, a derrota da minha vida. Usam as piores palavras para se dirigir aos filhos. Eles colocam um fardo pesadíssimo nas costas daquelas crianças. Quando chega na escola, às vezes ele é só mal visto também, porque ele já não presta mesmo. Então ele é chato, ele é ruim, ele é indisciplinado, ele não quer aprender. Aí ele se esconde de trás de um véu da maldade. Por quê? Porque ele sempre foi mal visto mesmo. Quem é que vai estender a mão para mim? Quem é que me quer? Quem é que me quer perto? E eu muitas vezes eu não vou salvar aquele aluno, mas eu confio ele a Deus. Eu já li em um livro, ouvi algum padre falando que muitas vezes a morte que veio para uma pessoa má foi uma forma que Deus usou para salvá-la do inferno. Só que a gente mensura muitas vezes assim, graças a Deus morreu, acabou. Só que a gente esquece que todo mundo tem uma alma, um espírito, que vai prestar conta a Deus das suas ações e que para Deus o mais importante não é esse envelope aqui, ó, não é o espírito que eu carrego dentro de mim. Para Deus o importante é isso. Jesus Cristo veio para salvar este espírito, não foi a carne humana. Ele foi flagelado na carne humana para mostrar a nossa fragilidade, mas ele veio mostrar principalmente que ele venceu a morte por nós. Ele derrotou a morte quando Jesus morreu, ele derrotou, porque ele ressuscitou após o terceiro dia. No terceiro dia, ele ressuscitou, ao terceiro dia acabou. Ele destruiu a morte. Então, esse corpo aqui que vai morrer, mas a minha alma, o meu espírito não vai. Ele vai voltar para Deus.
eu fazendo boas coisas aqui na terra, ele vai voltar para o Pai, e lá eu vou ser feliz, e lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter doença, lá não vai ter dor de cabeça, lá não vai ter dor de estômago, lá não vai ter câncer, lá não vai ter fibromialgia, lá não vai ter lúpus, lá não vai ter nenhuma doença dessa que a gente adquire ao longo da nossa vida por N situações. Que eu volto a repetir, não é a escola que nos adoece, só a escola não. A gente tem uma carga de coisas que nos adoece, e principalmente o pecado. Quanto mais a gente peca, quanto mais a gente vive longe da Eucaristia, quanto mais a gente fica longe da confissão, mais a gente sofre. Mais a gente adquire doenças. Eu tenho plena convicção disso. Porque o que mais Jesus, além de tudo que Jesus fez, ele fazia muita cura de doenças. E todas as curas que ele fez, no final de cada uma delas, ele sempre usava que os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. A nossa falta de humildade nos causa doença. A nossa falta de ajuda ao próximo nos causa doença. A nossa falta de perdão nos causa doença. A nossa falta de amor de verdade para com o próximo nos causa doença. A gente que acredita que tudo é nessa raiz aqui da terra, né? Aí eu vou na farmácia, compro um medicamento e pronto. Então assim, nós somos muito rasos. A gente tem fé em Deus, mas eu tenho fé mais no dinheiro. E eu sei bem disso, que eu sofri, ainda estou sofrendo ainda com a minha aposentadoria, e com o salário que caiu muito, e eu estou com medo já de não conseguir pagar as contas. Então eu não confio em Deus, eu confio no dinheiro. Então que fé é essa? Né? Então eu tenho que aprender a confiar na providência de Deus. Deus proverá, que foi o que o Abraão confiou. Ele subiu aquela montanha com o coração dele apertado, sabendo que ele ia ter que cumprir o voto que ele fez. Eu quero que você sacrifique seu filho, Isaac. Sim, Senhor, eu vou. E aí você vai carregando, pensa aí, você carregando seu filho tão amado pela mão, e eu vou ter que sacrificar ele. Mas o anjo de Deus veio ao auxílio do Abraão e não deixou. E ele providenciou um cabrito que ficou lá nos galhos, né, amarrado pelos chifres, né, isso conta lá na Bíblia. E Abraão agradeceu e sacrificou o carneiro, né, para Deus. Só que Deus não fez isso com seu filho. A prova está aqui, ó. É histórico, a morte de Jesus é histórica. Não tem esse que possa dizer que é mentira. Porque Jesus veio entrar na história do mundo. Ele não veio do céu só como o Deus desceu na terra, ele vai passar por isso, mas ele é só no campo espiritual. Não, ele mudou a história da humanidade. Jesus Cristo mudou a história da humanidade, a história como o homem vê o outro, ele mudou a história. E a gente precisa ver isso. Então, meus irmãos, façamos o máximo que pudermos para melhorar o ambiente escolar onde a gente está, para a gente evitar tanta violência. Hoje mesmo, meu esposo lendo uma reportagem de manhã que um aluno bateu no professor na sala de aula aqui em Palmas, né? Numa escola do estado, um aluno de 17 anos. Mas até chegar a isso aconteceu tanta coisa. E agora a mídia cai em cima falando, principalmente nós que somos professores, a gente sempre vai falar mal do aluno, né? Nossa, ele não presta. E o que o professor tem que enfrentar? Um bandido na sala de aula. Mas todos nós temos uma história. E aqui eu não estou desmerecendo o professor ou desmerecendo o aluno, não. Eu quero traduzir isso dentro das palavras de Jesus. Ele pediu que a gente tenha misericórdia aí. Tem que ter punição? Tem. Quando o Papa João Paulo II levou aquele tiro, ele foi na cadeia
perdoou o rapaz que atirou nele, mas ele não falou pro delegado lá, né, pra polícia lá de Roma, não, eu quero que libertem ele, não, ele pagou pelo crime dele. Só que ele pagou pelo crime dele, e aí ele já quis pagar, porque ele viu que o que ele fez foi errado. Ele desejou pagar aquele crime. Por quê? Porque Jesus entrou na história dele. Enquanto Jesus Cristo não entrar na nossa história, eu não posso mudar nada nela. Nada. Ela vai continuar engessada, ela vai continuar dura, ela vai continuar pesada. Quando Jesus entra, tudo muda. Eu sei, tudo muda, né? Então vamos ser misericordiosos. Hoje o nosso tema é esse: seja misericordioso com seu aluno. Use de misericórdia para com ele, para ajudá-lo. Hoje nosso vídeo é curto. Eu vou só ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, onde diz assim, no parágrafo 2257. Eu já li ele algumas vezes, mas ele casa demais com isso que a gente está vivendo. Toda sociedade baseia seus juízos e sua conduta numa visão do homem e de seu destino. Sem as luzes do Evangelho a respeito de Deus e do homem, as sociedades facilmente se tornam totalitárias. Sem a luz do Evangelho a respeito de Deus e do homem, as sociedades facilmente se tornam totalitárias. Então, se a gente não tiver a luz do Evangelho na nossa vida, que foi o que eu li, Jesus quer a misericórdia e não o sacrifício. Às vezes eu me sacrifico fazendo grandes penitências, né? Que isso é bom para a alma, eleva o espírito. Mas eu não tenho misericórdia de quem me pede perdão. Quantas vezes eu já vi um aluno pedir perdão para o professor, me perdoa, professor, e ela disse não. Agora não. Quer dizer que tem hora para pedir, para perdoar uma pessoa? E aí a professora sair da sala e olhar para mim e eu falar, não se preocupe, você fez a sua parte. Não se preocupe porque Deus viu que você é bom, que você pediu perdão, que você se arrependeu. Deus viu. Não importa se no coração dela ela não soube te perdoar ainda, mas ela vai aprender. E talvez um dia, lá na frente, quando ela refletir sobre essas situações que o Espírito Santo traz à luz, tudo que a gente faz, é só clamar a Ele. Ela vai se arrepender, ela vai dizer, meu Deus, como eu fui errada, me perdoe. Me perdoe. Então, para encerrarmos hoje, eu não vou rezar o texto da Santa Chagas, mas eu vou ler uma oração desse livro aqui, Caminhando com Maria. Muito lindo, muito linda. E para finalizarmos, né? Ó Virgem Imaculada e Santa, ó criatura mais humilde, mais excelsa diante de Deus, foste tão pequena a vossos olhos, porém tão grande aos olhos do Senhor, que Ele vos exaltou a ponto de vos escolher para sua mãe e fazer-vos depois rainha do céu e da terra. Dou, pois, graça àquele Deus que tanto vos sublimou e me alegro convosco por ver-vos tão unida a Deus, que mais não é possível a uma pura criatura. Diante de vós, que sois tão humilde, com tantos dotes, me envergonho de comparecer eu, miserável, tão soberba e tão carregada de pecados. Entretanto, mesmo assim, quero saudar-vos, ó minha mãe. Ave Maria, cheia de graça. Sois cheia de graça, impetrai também a graça para mim. O Senhor é convosco, aquele Senhor que esteve sempre convosco desde o primeiro instante de vossa criação. Uniu-se agora a vós mais estreitamente, fazendo-se vosso Filho. Bendita sois vós entre as mulheres, ó mulher bendita entre todas as mulheres. Alcançai-me também a divina bênção. E bendito é o fruto do vosso ventre, ó árvore bem-aventurada, que destes ao mundo um fruto tão nobre e tão santo. Santa Maria, Mãe de Deus, ó Maria, confesso que sois verdadeiramente a Mãe de Deus, e por essa verdade estou pronta a dar 1000 vezes a vida. Rogai por nós, pecadores. Mas se vós sois a Mãe de Deus, sois também a Mãe de nossa salvação e de nós pobres pecadores. Pois para salvar-nos foi que Deus se fez homem,
e vos fez sua mãe, para que vossos rogos tenham virtude de salvar qualquer pecador. Eia, pois, ó Maria, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Rogai sempre, rogai agora, que estamos em vida no meio de tantas tentações e perigos de perder a Deus. Mas, sobretudo, rogai por nós na hora da nossa morte, quando estivermos a ponto de deixar este mundo e sermos apresentados ao divino tribunal, a fim de que, salvando-nos pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela vossa intercessão, possamos um dia, sem perigo de jamais nos perder, saudar-vos e louvar-vos com o vosso Filho no céu por toda a eternidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, governa, guia e ilumina. Amém. Que a paz de Deus esteja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar aqui, que bom poder falar com vocês e que Deus abençoe a vida de vocês, o trabalho de vocês e que nós possamos ter misericórdia. Misericórdia. Sem amor, nós não mudamos esse mundo. Sem amor, nós não mudaremos o mundo. Um grande beijo. Fiquem com Deus.